Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti pela nova oportunidade de aqui estarmos reunidos sob Teu amparo, Tua proteção e inspiração. Que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, no clima da fraternidade, da compreensão, do entendimento, buscando aqui o estudo mais aprofundado da codificação, hoje retornando ao Livro dos Espíritos, a partir da questão 179. Que sejamos felizes na abordagem, na compreensão, e que esses estudos possam ser proveitosos para os espíritos que estão albergados na Fraternidade Espírita Camilo Chaves. E pedimos aos mentores da casa a conexão com o grupo, se for útil para as atividades da fraternidade, que possamos estar conectados com a nossa fraternidade, para que tenhamos a proteção, o amparo, a troca de correntes de pensamento que vão enriquecer o nosso trabalho. Que as tuas vibrações de paz, Senhor, de compaixão, misericórdia, nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós retornando depois de uma longa pausa ao Livro dos Espíritos, capítulo 4, parte 2, da pluralidade das existências. Nós estudamos até a questão 178, hoje nós vamos retomar a partir da questão 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Então, evidentemente que no mundo como a Terra, que é um mundo de expiações e provas, então essa discrepância de grau de evolução é muito grande, porque no mundo de expiações e provas como nós vamos encontrar espíritos como nós temos estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, espíritos selvagens, semi-civilizados e mais adiantados. Os mais adiantados não querem dizer mais adiantados em relação aos selvagens e semi-civilizados. Não quer dizer que são espíritos superiores. Podem ser, e comumente acontece aqui no nosso grupo, há espíritos adiantados em relação aos primitivos, aos selvagens e semi-civilizados, apenas do ponto de vista intelectual, não do ponto de vista de superioridade moral. Como também nós temos espíritos aqui mais avançados intelectual e moralmente. Então existe uma grande heterogeneidade de graus de evolução no mundo como a Terra. O leque é muito amplo. Então vai desde espíritos primitivos, que são selvagens, até, eventualmente, espíritos puros que estejam aqui em missão. Já nos mundos, por exemplo, nos mundos superiores, evidentemente que essa diferença de patamar, o nível de perfeição, é no campo da sutileza, porque todos eles são mais aperfeiçoados do que nós aqui na Terra. Mas ali existe também uma diferença de grau de aperfeiçoamento, porque quando o espírito se torna um espírito puro, e nós ali completamos o conjunto do aperfeiçoamento, o conjunto das virtudes,
vencemos todas as inclinações más, todos os instintos se tornaram virtudes, as imperfeições são reajustadas para virtudes. Então, quando nós entramos ali naquele, vamos colocar assim, nós colocamos o pé, o primeiro degrau da pureza espiritual, evidentemente que ali tem uma escala que vai culminar no Messias, nos Messias, que são os tipos mais perfeitos que Deus nos oferece para modelo e guia. Jesus é um desses espíritos. E acima de Jesus, mais avançado que Jesus, existem também infinitos espíritos. Tá certo? Alguém quer trazer algum ponto aí, fazer algum comentário? Eu penso também, Júlio, que nesse processo, né, da busca pela perfeição, a gente se depara com a misericórdia divina no sentido de respeitar, né, o tempo de cada um, a individualidade de cada um e o livre-arbítrio, né, que a gente ainda tem o livre-arbítrio de escolher qual o melhor momento da gente realmente dar aquele passo, né? Sim. Só que no caso dos espíritos que estamos aqui na Terra, no mundo de expiações e provas, aspirando por um mundo feliz, um mundo da regeneração, sabemos que já é um mundo feliz. Se nós não acompanharmos o progresso, nós vamos ser levados para outros óbitos. Existe o respeito ao livre-arbítrio, mas nós perdemos a escola. Aí nós vamos ser recambiados para uma escola que esteja de acordo com aquela minha proposta. Certo? Mas aí o livre-arbítrio, não? O indivíduo Livre-arbítrio. teve a Livre-arbítrio. chance. Você pode, nós estamos aqui na Terra, mundo de expiações e provas. Jesus veio nos instruir quanto à lei de amor. Você pode não amar o próximo se você quiser. Você tem o livre-arbítrio de não amar o próximo. Mas quando o mundo vai passar vai subir o patamar de evolução, vai se tornar um mundo de regeneração, você que não quer amar o próximo, você vai voltar para a expiação em outro plano. Se você vai continuar, você percebeu? Você não Sim. quer amar o próximo, então você continua no patamar da expiação e prova, ou até primitivo, e você então vai ser retirada do orbe. Seu livre-arbítrio é respeitado, mas você não pode continuar mais no mundo que vai avançar. Por quê? Porque você vai causar confusão e desordem no mundo de regeneração. Sim. Entendeu? Sim. É por isso que tem o banimento, tem o degredo, tem a transmigração, que é o movimento que está ocorrendo na Terra hoje em grande escala. As nossas reuniões da segunda-feira, todas elas, nós temos dialogado com 3, 4 entidades que sabem que estão partindo, que são retiradas das regiões complexas, de sombra, de treva, e estão sendo conduzidas contra a vontade. Por quê? Porque o mundo vai avançar e eles estão atrasando o progresso. Isso está no. Nós aprendemos isso estudando a codificação, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto na Gênese, nós encontramos esses pontos, certo? E são importantes aí para nós meditarmos, porque nós já somos da turma que detemos aí um conhecimento que é uma minoria. Turma que detém o conhecimento espírita na Terra é uma minoria, comparada com o contingente da população. E nós não podemos perder a oportunidade de aproveitar o manancial espírita e negligenciarmos a transformação moral, porque nós podemos ir para o mundo, na melhor das hipóteses, vamos por um mundo
que está no mesmo patamar que a Terra agora. Mas, conforme a necessidade, nós vamos para um mundo um pouco mais atrás no progresso. Isso significa retrocesso? Retrogradação? Não, porque, na verdade, o que define o progresso real do espírito é o cumprimento da lei de Deus. Nós vamos estudar aqui no Livro dos Espíritos, questão 918. Os espíritos são claros lá que o que define o progresso real é o cumprimento da lei de Deus. Ó. Vamos lá na questão 918. 918. Olha aqui, ó. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, é isso que define o progresso real. Esse é o progresso que garante o avanço para a regeneração, por exemplo. O esforço. Quem vai avançar para a regeneração? Todos que estamos nos esforçando por domarmos as inclinações más. Nós vamos acabar a depuração na regeneração. Quem está negligenciando, não está preocupado com o próximo, não quer fazer o bem, caridade, desenvolver os valores nobres, praticar a lei de Deus, esses vão ficar para trás. Por quê? Porque não estão realizando o progresso moral. Podem ser muito avançados em termos intelectuais, mas o que vai garantir a permanência na Terra não é o conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual, aqui nós vamos nos valer aqui da questão 785, o progresso intelectual descolado do progresso moral, ele promove uma recrudescência dos vícios. É o que os Espíritos dizem na questão 785. Vamos lá? 785, ó. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade dos vícios, desenvolvendo a ambição e o gozo das riquezas. Então, o que vai definir o banimento, transmigração para um mundo mais atrasado, consequentemente, o não avançar para o mundo de regeneração é o quê? O progresso intelectual descolado do progresso moral. Porque o progresso moral, progresso intelectual sem o progresso moral, ele duplica a ação dos vícios. Ele sofistica os nossos apetites. Certo? Sofistica. Então, somos mais adiantados intelectualmente, não moralmente. Então, o que é que vai definir o banimento? O progresso moral deficitário, espíritos selvagens e semi-civilizados, porque aí os selvagens e os semi-civilizados, eles estão no patamar deles de evolução natural. Por que eles estão na Terra, no mundo de provas e expiações, junto a espíritos adiantados? Exatamente porque esses adiantados, em grande parcela, não realizaram o progresso moral. Então, eles estão utilizando o progresso intelectual
para que, vamos dar aqui alguns exemplos, são aqueles que usam, por exemplo, têm um grande conhecimento da informática, mas usam a informática para invadir e hackear informações, piratear dados. Perceberam? Estão roubando. O mandamento diz: não roubarás. Outros que estão sofisticando as armas de destruição em massa, objetivando o quê? Ganho financeiro. Não estão levando em consideração o uso daquelas armas, os objetivos, certo? Os que têm um grande conhecimento intelectual, mas eles não estão preocupados em preservar o meio ambiente, querem utilizar o meio ambiente, transformar o meio ambiente em riqueza, despreocupados com as consequências. Então, esses espíritos que têm esse avanço intelectual associado a um avanço moral deficitário, eles precisam da ação dos selvagens e dos semi-civilizados. Por quê? Os selvagens e os semi-civilizados serão os corretivos deles. Serão os corretivos. Os que vão promover o escândalo necessário. Deu uma ideia? Ficou claro aí, Elana? Sim. Sim. Super. Ao mesmo tempo, esses mais adiantados estão, mesmo que pelo regime da dor, pelo regime do desafio que é conviver com espíritos atrasados, transferindo conhecimento para os atrasados. Então, nós já vamos ter espíritos na faixa da selvageria que já estão aprendendo informática, já estão aprendendo muitas técnicas aqui no nosso mundo, muitas ciências, que vão levar para o mundo de origem. Não é isso? Quando nós lemos a questão 779, vamos lá? Ó, 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Então a força para progredir é inata. Ela não depende de um ensinamento. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, os mais adiantados intelectualmente, que negligenciam o progresso moral. Então, a sabedoria divina vai colocar junto deles quem? Os selvagens que precisam avançar intelectualmente. Perceberam? Então, o selvagem que sai do mundo primitivo e vem para a Terra está sendo promovido. Promovido para um mundo mais avançado. Embora provisoriamente. Agora, entre os selvagens e os semi-civilizados, certamente um certo número vai ficar na Terra na regeneração. Por quê? Porque eles vão aproveitar o progresso natural e desenvolver virtudes. E vão ficar na Terra. Porque temos que levar em conta o progresso natural, a linha reta da evolução. O que é a linha reta da evolução? Eu transformar instintos em virtudes. Ficou claro ou o assunto se tornou mais complexo? Não ficou claro, Júlio. Porque existe, nós até estudamos na reunião, nós estudamos na reunião aquela sequência esquemática do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos buscá-la para ajudar aqui no nosso entendimento. É no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, no item 8, ó, Instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume
a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Aqui, nessa equação, em que o espírito Lázaro está dizendo que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, nós temos que destacar dois tipos de sentimentos. Os sentimentos nobres, que são as virtudes, e as imperfeições, que são o egoísmo, o orgulho, vaidade, ganância, cobiça, que são os sentimentos, não são mais instintos, certo? Então, os instintos, dependendo do nosso interesse, vão ser transformados em virtudes ou em imperfeições, porque na faixa do princípio inteligente, até o momento em que ele adquire o pensamento contínuo, não existe a imperfeição propriamente dita. A imperfeição é desenvolvida na faixa da consciência desperta, faixa da razão. Faixa da razão. Pensamento contínuo. A partir de que momento? A partir do momento em que nós somos informados sobre a lei de Deus, a consciência homologa aquelas leis de Deus, mas nós não praticamos. Não queremos praticar. Usamos o livre-arbítrio para continuar atendendo o interesse pessoal, o desejo pessoal. Aí nós vamos transformar um instinto natural, instinto de conservação natural. Em vez de transformarmos numa virtude, nós vamos transformar numa imperfeição, egoísmo. Certo? Tá claro? Vamos ler de novo? E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, qual é esse progresso feito aqui que os espíritos estão se referindo? Progresso intelectual. Questão 785. Certo? Então, aqui existe um momento que é um momento perigoso para o espírito. Por quê? Esse progresso feito aí é na pauta do interesse. Então, quando nós entramos na faixa da razão, a providência divina, previdência divina e a providência divina vão nos colocar em condições de aprender as leis de Deus. Para nós, então, acelerarmos o processo de evolução, certo? Transformar o instinto em sentimento nobre. Aí entra o livre-arbítrio. Entra o livre-arbítrio na escolha que eu faço de querer ou não querer adotar a lei de Deus. Eu posso querer, eu posso me interessar mais pelo desenvolvimento mais material na pauta do intelectualismo. Posso? Não posso? Posso. Mas aqui na Terra nós tivemos um exemplo, no século XX, o exemplo de uma opção feita por determinados espíritos em negligenciar a lei de Deus, que resumindo, é amar ao próximo como a si mesmo. E esses espíritos, ao longo dos milênios, foram investindo apenas no seu interesse pessoal e foram se
progredindo intelectualmente nessa direção do interesse pessoal, e nós tivemos aqui como consequência na Terra, por exemplo, o movimento nazi-fascista. O fascismo foi criação de quem? Você se recorda quem criou o fascismo? Benito Mussolini. Criou o fascismo. E o Hitler, o nazismo. Então, um crescimento intelectual que foi desacoplado do progresso moral. Perceberam? Então, esse progresso intelectual levou ao desenvolvimento de quê? Imperfeições. Os instintos se tornaram imperfeições. Ódio, racismo, destruição em grande escala. Prazeres. Tudo isso como fruto do ódio. O amor, o que é o ódio? O amor exacerbado a si mesmo. Isso aqui é o ódio. Então, deu uma ideia dessa. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, se eu faço um progresso intelectual desconectado do progresso moral, do conhecimento das leis de Deus, eu vou desenvolver uma certa gama de sentimentos. Quando eu uso o livre-arbítrio, uso bem o livre-arbítrio e concordo com as diretrizes divinas, as leis de Deus, então o que eu vou desenvolver como consequência da aplicação daqueles mandamentos? Virtudes. Tá? Mas o espírito Lázaro continua. Em sua origem, o homem só tem instintos. Qual a origem do homem? Princípio inteligente, homem primitivo. Quando a razão se abre, o pensamento contínuo se abre, o que é que esse homem tem? Em sua origem, o homem só tem instintos, ficou claro? Quando mais avançado e corrompido, intelectualmente avançado, corrompido, não praticou, não quer praticar as leis de Deus, então ele se corrompe. Ele gera o desvio na evolução, que é a imperfeição. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então ele busca sensações. Então vamos voltar na questão 785. O que é que nós lemos lá? 785. Vamos recapitular aqui. 785. Vamos com calma, não precisamos ter pressa. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral. Só vou terminar aqui, já te passo a palavra. Refiro-me ao progresso moral. O que é que levou ao desenvolvimento do fascismo e do nazismo? O orgulho e o egoísmo, não foi? À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica atividades daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto pelas riquezas. Está coerente com o que nós vemos aqui? Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Está coerente? Está de acordo? Não está? Quem foi que me chamou? Foi o Arthur? Foi o Luiz? Alguém me chamou aí. Quem foi que me chamou? Foi a Elana? Não, eu só falei o que era o orgulho e o egoísmo. Eu notei, eu já estava achando que eu estava escutando os espíritos falando aí, ó. Eu estava ficando até empolgado aqui, falei, não é possível. Então, ó, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando instruído, quando mais avançado e corrompido,
só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então aqui a gente só pode fazer um ajuste aqui. Quando instruído e depurado, tem sentimentos nobres. Certo? Porque se fosse assim, ó, quando o instruído tem sentimento, aí está correto. Mas o depurado aqui define o quê? Que o espírito passou pela depuração. Ele concordou com as leis de Deus, praticou as leis de Deus. E o depurado aqui já nos remete aos espíritos imperfeitos, que corrigiram a imperfeição, amigos. Que é uma sutileza aqui da evolução. Que naquele tempo aqui, o Lázaro não tinha como abordar. Hoje nós temos condições de entender isso, essa sutileza. Por isso que o conhecimento espírita, ele é progressivo. E foi Allan Kardec mesmo que disse que sobre o espiritismo foi dita apenas a primeira palavra. Certo? Ainda existe muita coisa a ser desenvolvida. Sutilezas da evolução, como esses aqui que nós estamos buscando Aí, ele arremata aqui da seguinte maneira: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Perceberam que isso tem implicações, inclusive, sociais, políticas, econômicas, não só filosóficas e religiosas? Está claro? Quem é o ditoso? O Espírito Lázaro continua. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, o espírito ditoso é quem? É aquele que ultrapassa a sua humanidade e ama o seu próximo. Por isso que na regeneração, a regeneração já é um mundo ditoso, conforme a própria nomenclatura aqui do Evangelho. Ficou clara a ideia? Isso ficou meio complexo, amigos? Como ninguém falou, eu acho que não, certo? Ninguém falou nada. Vamos em frente ou alguém quer comentar? 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, no mundo como a Terra, por exemplo, isso aqui é muito comum. As condições do corpo impedem que a inteligência se manifeste plenamente. Por que isso acontece? Porque a Terra é um mundo de expiações e provas, há espíritos intelectualmente adiantados, mas moralmente atrasados, que não amam o próximo, que se deixam levar pelo orgulho e pelo egoísmo, e ocasionalmente desencarnam num corpo com problemas congeniais, para não terem mais, pelo menos em uma existência, não terem condições, os meios para manifestar aquela sua complexidade. E num corpo com problemas, ele vai forçosamente desenvolver qualidades. Ou vai ser desafiado para isso. Resignação, paciência, fé, humildade,
uma série de virtudes que ele não estava querendo desenvolver. Num grau máximo de desmando, de cristalização, de indiferença moral, esses espíritos então são levados para um mundo que não ofereça os meios e as facilidades que eles encontram para fazer o que gostam. Por exemplo, quem aí atua na área da indústria bélica, simplesmente desenvolvendo armas de destruição em massa cada vez maiores para ganhar dinheiro, considerando o compromisso moral, qual vocês acham que ele vai? Para qual tipo de mundo? Onde a arma lá é o quê? O porrete e a pedra. Porque ele tem que desconstruir o desvio. Não é isso? Desconstruir. Estou até me utilizando aqui da retórica do Paulo naquela dissertação que Allan Kardec colocou na questão 1009. Quem é o culpado? É aquele por um desvio, por um falso movimento. Certo? Falso movimento do quê? Dos instintos. Lembram-se que os instintos são colocados no coração do homem para a realização de grandes coisas? Questão 907. Quais são as grandes coisas? As grandes coisas propostas por Deus. Quando o espírito não quer seguir por esse caminho, então ele vai ser utilizado como o quê? Instrumento da justiça. Instrumento do escândalo. Até o momento em que o mundo permita. Que o ciclo de evolução permita. Quando o ciclo de evolução daquele mundo já está no limiar de um avanço, então esses que não querem amar o próximo, eles são retirados. Como eles têm muita bagagem intelectual, muito conhecimento acumulado, mas querem utilizar para destruição, são levados para mundos que precisam desse conhecimento. Em que os homens primitivos lá chegaram ali no limiar, né, desenvolveram o pensamento contínuo, estão começando ali os primeiros movimentos da razão, então recebem a enxertia. Como aconteceu aqui na Terra, 40 mil anos atrás. Primeiros movimentos da razão. Tá certo? Livro Libertação. No início, em que o instrutor fala para o André Luiz que nós lidamos com a razão há precisamente 40 mil anos aqui na Terra. Início da abertura da razão. Então aí veio a enxertia. Para que, quando nós chegássemos no patamar ali de iluminar a razão, tanto os daqui da Terra quanto os que vieram transmigrados estivessem no mesmo patamar. Mesmo patamar. Os que vieram de fora para reciclar e os que estavam aqui para avançar na linha natural do progresso. Progresso chamado em linha reta e o progresso em linha quebrada. Os que são degradados, eles estão evoluindo na linha quebrada. Desenvolveram a imperfeição. E por isso que eu disse que aqui na Terra, na regeneração, certamente teremos aí um contingente, que não vai ser grande, evidentemente, de selvagens e semi-civilizados que estão buscando desenvolver o amor ao próximo.
saindo da selvageria. Tá claro? Então vamos lá, vamos passando deste planeta para outro, conserva o espírito, a inteligência que aqui tinha. Então alguém pode ver nesse movimento de banimento uma retrogradação. Alguém que não entenda a lei de evolução, que não estude a doutrina espírita nas entrelinhas, porque o progresso real é o progresso moral. O progresso intelectual, vamos colocar assim, é um pseudo-progresso. Pela lógica, o intelectual deveria te levar à moral, né? Não, São coisas distintas. Mas fomentar. O progresso intelectual, os espíritos são claros, né? Progresso intelectual é o primeiro progresso. É o progresso é o primeiro progresso, né? Na 785, vamos voltar na 785, para a gente fixar bem esse entendimento. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, o progresso intelectual ele se efetua sempre. Quem está devotado à criminalidade está progredindo intelectualmente, que ele vai buscar aperfeiçoar as técnicas, melhorar as armas. Ou não é isso que acontece? Fazer um refinamento químico das drogas. Então ele está aprendendo química, avançando no conhecimento da química. Mas para o quê? Ganhar dinheiro com a droga e destrói as pessoas. Aí tem um mundo primitivo lá que precisa de avanço químico. 780. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Certo? Isso que eu entendi. Está falando, por exemplo, aquele que utiliza lá os elementos de guerra para sofisticar, tudo bem, mas ele está alimentando aquele sentimento para uma imperfeição, né? Ele está usando esse sentimento. Tá alimentando a imperfeição, porque o intelecto, a imperfeição alimenta o intelecto e o intelecto retroalimenta a imperfeição. Então, o elemento do circuito fechado. Não tem expansão de consciência. Circuito fechado. O amor fica enovelado em si mesmo. É como se ele se tornasse um buraco negro. Certo? Exatamente. Tudo é para mim, tudo é para mim, tudo é para mim. Meu, meu, meu. Por isso que os espíritos definem que o orgulho e o egoísmo são obstáculo ao progresso moral. E o progresso moral, que é o desenvolvimento, ele é lastreado no amor ao próximo, ele promove a expansão do ser, a expansão do amor. Então ele é libertador, ele se abre para o infinito. Ele liberta a energia. Tá certo? A energia se expande. Com o egoísmo, ela contrai. Então não tem como o elemento ser feliz. Vai chegar um momento em que ele vai desenvolver uma série de complicações. Pelo enquistamento. Então, por que é necessário o progresso intelectual? Primeiro, para que o progresso moral siga. Porque o progresso intelectual promove o quê? A identificação entre o bem e o mal.
promove a identificação entre o bem e o mal. Certo? É... Tá certo? Ficou claro aí? Então, Sim. o progresso intelectual é o primeiro. Porque o elemento tem que saber identificar, não é? O certo e o errado. Para depois ele não ter desculpa. Ah, eu não sabia. Não me foi promovido um progresso intelectual primeiro, então por isso que eu não sabia, entendeu? Então, Júlio, o processo de desenvolvimento da inteligência, ele é contínuo, né? Ou seja, contínuo, ele é incessante, ele se efetua sempre. Questão 780. Não é lá que nós lemos isso? Ou na 785? Vamos voltar lá. 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E pode assim, ser um elemento você pode ser analfabeto, mora lá no campo, mas você está aprendendo a melhorar ali alguma coisa na área da agricultura, técnica de agricultura, você está realizando algum progresso intelectual ali. Ou, por a gente exemplo, por pode exemplo, relacionar. você tá numa condição de simplicidade no campo, afastado de um foco de intelectualidade. Às vezes por quê? Porque você pediu para desenvolver humildade, ou é um afastamento que a misericórdia proporciona para você não cometer os mesmos erros. Então ali você vai fazer um progresso intelectual, por exemplo, sobre as leis de Deus, um progresso intelectual religioso, na desenvolver um lado que você não quer desenvolver, está negligenciando. Então, geralmente, nessas áreas mais simples, você consegue desenvolver. Nós conseguimos desenvolver. Tá certo? Sim, muitos mistérios, muitas coisas que nós ainda não sabemos, está mais relacionada à nossa falta de capacidade intelectual ou moral, ou as duas? As duas. As duas e mais a capacidade moral, certo? Porque tem certos conhecimentos que falta de progresso moral impede o desenvolvimento, impede o acesso. Ok. Se o progresso moral não crescer, o intelectual, ele também, aqui ele fala que o intelecto progride sempre, né? Sempre. Mas de uma forma relativa, porque se o moral não acompanha esse intelecto ele vai envolver em questões graves de lesão ao próximo Sim. e vai acabar sendo mandado para um lugar outro que ele não Não, possa manifestar a sua mas o que os Espíritos estão intelectualidade. dizendo aí, Luiz, é no sentido genérico. Em qualquer circunstância que você tiver, você Não, vai não. desenvolver o intelecto, Sim, aí é claro. certo? Você desenvolveu muito exponencialmente com a inteligência no campo das ciências exatas. Você se tornou um elemento indiferente para com o próximo. Tanto que você gerou nazismo, fascismo, certo? Sistema econômico perverso, tá certo? Então você vai para um mundo onde você vai fazer o progresso intelectual que está faltando, da lei de Deus, Entendi. que também é um progresso intelectual que você não quis. Você namorou da ciência, só que você bate num teto. Qual que é o teto? O teto é o mundo de regeneração. Dali você não passa. Você volta para o mundo
primitivo, conforme o grau de endurecimento. Então tem um teto. Patamar ali que a própria condição interna não permite que você avance. Então, nós estamos vivendo na Terra um momento em que o homem já está aí vislumbrando outros mundos. E a mentalidade de hoje do homem, muitas vezes, qual que é? A mentalidade não é de conquistar. Nós estamos vendo aí um movimento aí de invasão de um país em outro, aqui na Terra. Imagine essa mentalidade com o foguete, podendo alcançar outros mundos. O que, é que vai ser feito lá, nos outros mundos? Isso que você está falando, basta ver todos os filmes de ficção científica, como a gente está fazendo esses filmes. Nós não temos esse projeto moral adquirido. Todo filme de ficção científica, você vai ver lá planetas atacando planetas, né? Continua a mesma mentalidade terráquea, restrita, continua no universo. Né? E isso não vai acontecer. É porque nós, na nossa arrogância, achamos que todo mundo pensa da mesma maneira. Porque a ciência nossa hoje, a intelectualidade de um modo geral, não leva em conta a lei de Deus, imortalidade, reencarnação. Não leva em conta. Então eles acham o quê? Que eles são supra-sumo, estão no teto, e que se tem civilização mais avançada, certamente vai querer invadir a Terra, dominar. É igual, por exemplo, um exemplo assim, a vacina da Covid, né? Houve aquela pressa em descobrir uma vacina que trouxesse a cura. Tudo bem que eu acredito que houve um interesse realmente em proporcionar uma cura às pessoas, né, ao mundo. Mas, ao mesmo tempo, houve aqueles que queriam ganhar dinheiro com a vacina. Sim, claro. Né? Porque é até uma das funções da riqueza. Sim. A riqueza tem essa função de acelerar o progresso. Agora, quem faz o mau uso da riqueza vai responder. A riqueza é dada para que haja um progresso generalizado da coletividade. Mas quando se usa a riqueza para fins ignóbeis, destruidores, então aquele que faz assim, ele vai responder por isso. Tá certo? Bom, vamos avançar? 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, mesmo não se dá. Então o corpo vai estar de acordo com o grau de evolução. Mais ou menos material, porque o corpo é matéria, o perispírito também é matéria. O próprio espírito, nós aprendemos aqui, já estudamos, é alguma coisa, se lembram? O próprio espírito é alguma coisa, não é algo abstrato. Então ele é alguma coisa. Nós ainda temos muito que aprender nessa área, nesse campo aí das características dos corpos em outros mundos. Agora, o que nós sabemos que os espíritos afirmam, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Médiuns, é que a forma é sempre a forma humana dos seres inteligentes. Nós estudamos há pouco tempo no Evangelho segundo o Espiritismo. Você se recorda?
E no livro dos médiuns também tem essa informação. E pelos relatos aí que nós vemos aí das pessoas que têm tido contatos imediatos, nós vemos que a forma é a forma humana, humanoide, não é? Pelo menos está batendo com o que nós temos aprendido aqui na codificação. Vamos ler mais uma? 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Não. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas. Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral, para os seres que eles constituem, quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição de que seus habitantes têm no futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhe dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, e desse modo abrevia os sofrimentos. Alguém quer comentar? Rapidamente, porque nosso tempo está se esgotando. Senão nós podemos voltar nesse texto no próximo estudo aí do Livro dos Espíritos. Alguém quer comentar? É muita coisa. Aqui o Allan Kardec faz uma dissertação, né? Comentário dele, sobre esse ponto. Mas os detalhes nós só vamos conhecendo realmente à medida em que nós formos evoluindo, experimentando isso aí que está sendo dito, habitando outros mundos, que por enquanto é só na pauta mesmo da teoria, ou da especulação, vamos colocar assim, certo? E o que recebemos como informações aí mediúnicas. Então, alguém quer fazer o comentário final ou já podemos aqui encerrar? Podemos, né? Tudo bem, então. Eu acho que a prece hoje volta na letra A, certo? Ou não? Essa foi eu. Não entendi? Semana passada, eu que fiz a prece. Sim, então hoje é o Arthur que vai fazer as honras da prece aí, Arthur, para nós. Vamos lá, gente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado e querido Mestre Jesus,
Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo, para o aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Agradecemos aos nossos mentores, aos mentores da nossa casa, que nos permitiu que realizássemos esse trabalho. Rogamos a Jesus e a toda espiritualidade amiga que possa iluminar, abençoar e proteger a todos os membros que participaram da nossa reunião, seja encarnado ou também desencarnado, que também possa estar cuidando daqueles que por alguma razão não puderam participar hoje e que nos permita que tenhamos uma continuidade de semana com muita prosperidade, muita luz, muitas bênçãos e com coração com muita harmonia e muita fraternidade. Assim Que seja. Deus, ótima noite. Amém.